Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É muito bom ter você aqui novamente. E se é a primeira vez, seja bem-vindo também, seja bem-vinda. Eu espero que você aproveite esse conteúdo muito importante para as posições de lideranças que eu venho trazer aqui hoje. Meu nome é Costabile Matarazzo e se você já me viu por aí em alguns treinamentos ou workshops, percebe que a gente tem aqui sempre desafios e angústias reais da liderança para compartilhar com vocês. Então, essa aula eu vou trazer para vocês o grande desafio que é a gente lidar com a distribuição de tempo da agenda da liderança. Seja um novo líder recém-promovido que precisa aprender e compreender qual é o seu verdadeiro papel para daí sim começar a dedicar tempo às coisas importantes do papel da liderança, como também para quem já tem mais tempo na função e já talvez tenha participado de outras equipes, feito gestão de outros times, mas precisa também sempre avançar e entender um pouco mais como a gente pode ser eficiente e intencional nesse papel de liderança. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma atividade, se chama Rodar. O Rodar é uma atividade bem bacana, que a gente consegue classificar o nosso tempo, a nossa rotina, em 5 grandes blocos. Mas antes de eu falar do Rodar, eu quero fazer um resumão aqui rapidinho do pipeline de liderança. Você precisa investigar um pouco mais, essa aula não é uma aula de pipeline, porque ele demanda mais tempo de explicação, mas vem aqui rapidinho comigo, que eu quero pegar uma parte específica do pipeline, que é para falar aqui da distribuição de tempo, né? Então, o grande desafio do papel da liderança, depois de uma promoção ou depois de mudar um pouco do contexto, né? Às vezes você já tinha um time mais robusto, mais experiente, e agora você precisa aprender a lidar com novas formas de se comunicar, novas formas de fazer a gestão dos processos ou a gestão das pessoas. A gente precisa, então, mudar a forma como a gente distribui o nosso tempo, né? E por quê? E da onde que vem essa ideia de mudar a distribuição do tempo, né? Lá no pipeline de liderança, a gente percebe que quando a gente começa a trabalhar, se a gente não é o dono do negócio, né? Ou se a gente não é herdeiro de um negócio, em geral a gente começa a trabalhar na base da pirâmide, que aqui no pipeline a gente vai chamar de líder de si. Depois que você demonstra competência técnica e aderência aos valores da companhia, você vai ter uma oportunidade de sentar numa primeira posição de liderança. Para algumas pessoas isso acontece mais rápido, outras vai demorar um pouquinho mais, porque não é só a competência e aderência aos valores, mas também tem uma oportunidade, uma vaga aberta, né? Então, você demonstrando essas competências técnicas e ornando, né, como a gente fala aqui no interior de São Paulo, tendo aí conexão com os valores da companhia, em geral você é promovido. E aí você tem uma posição que a gente chama aqui de líder de outros, né? Qual que é o grande detalhe dessa posição, né, pessoal? Independente da sua área de formação ou da sua área de atuação, a gente percebe muitas vezes que esse líder de outros ele foi promovido em razão da competência técnica. Você já viu isso por aí? Então, um bom vendedor, uma pessoa que bate meta constantemente numa área comercial, é promovido aí a uma posição de liderança. Um grande técnico, uma pessoa mais técnica que tem um trabalho manual, um trabalho dentro de uma linha de produção, um trabalho de desenvolvedor técnico lá na frente do computador, os devs, que a gente chama assim, ele também vai ser promovido pela competência técnica. Uma pessoa que faz um Excel maravilhoso dentro de uma área que precisa demonstrar competência técnica no Excel, ou nos cálculos, ou nas macros, ou na automatização, em geral, a competência técnica faz ele ser promovido também. E muitas outras posições por aí. A gente pode pegar as posições de indústrias mais formais, de tecnologia, na área de serviços. Em geral, a gente demonstra competência técnica e aderência aos valores, tendo essa oportunidade de uma posição lá em cima, a gente é promovido como líder de outros. O grande desafio é que o Rancharan, que é o autor desse livro, junto com outros autores do Pipeline de Liderança, diz que aquilo que te trouxe até aqui não é suficiente para te manter aqui. Por quê? Porque a gente percebe que as habilidades necessárias para ocupar uma posição de líder de outros não são as mesmas, né? Habilidades daquilo quando a gente fazia lá na operação. E o grande desafio é que isso vai acontecer novamente quando a gente subir nas próximas posições de liderança, para uma posição média, por exemplo, né? De liderança média, o que a gente chama aqui de líder de líderes, por exemplo. Isso vai acontecer novamente quando a gente colocar aqui como líder de áreas. Então, cada vez que a gente tem essa curvinha aqui no meu pipeline, né, nessa transição de líder de si a líder de outros para líder de líderes, essa curvinha aqui que eu coloquei em azul, ela se chama transição. E aí a gente percebe que cada transição precisa aprender a lidar com aspectos diferentes. Então, eu vou só fechar aqui a ideia do pipeline, até chegar lá no líder de empresas, né? No líder empresarial, mas a gente percebe que o maior desafio da liderança é sempre, sempre, pessoal, a primeira passagem de liderança.
quando você senta numa posição de líder de primeira gestão. Por quê? Porque, de uma certa forma, se você faz errado essa transição, você vai repetir esses erros nas transições lá de cima também. Então, qual é o grande desafio em cada transição? O grande desafio de cada transição é aplicar aí os trade-offs. O que são os trade-offs? São as escolhas, são as trocas, são as substituições. O que eu fazia antes e o que eu preciso fazer agora. O grande desafio, então, do líder de outros é entender o seu papel. Basicamente, no livro que eu tenho publicado aqui, a gente conta o desafio dos 3Ds. Desapega, delega e desenvolve. Então, desapega, delega e desenvolve, ele só começa a ser colocado em prática a partir do momento do entendimento do seu papel como líder de outros. Se a gente não faz, então, esse entendimento, a gente não coloca em prática os trade-offs e a gente não consegue aplicar os trade-offs. E o líder de líderes tem um grande desafio, que é olhar para o líder de outros também como mini-líder, também como líder, porque, em geral, pensa assim comigo, ó, se o desafio do líder de outros é desapegar da posição técnica anterior, o desafio do líder de líderes também é desapegar da posição técnica anterior, que era ser um líder de outros. Então, em geral, esse pipeline é amassado, né? Em geral, esse líder de líderes amassa o líder de outros para que possa executar as posições mais técnicas. Mas essa aula aqui de hoje é uma aula curtinha e não é de pipeline. Você tem que colocar um pouco mais de tempo e energia para investigar aqui no canal, na companhia, no livro, no meu livro publicado, Os Desafios da Primeira Gestão. A gente tem lá um grande resumo do pipeline de liderança que você encontra aqui também na internet, outras formas e outros resumos por aí. Mas eu quero focar, então, nessas curvinhas. A cada curvinha, além do desafio dos 3Ds, desapega, delega e desenvolve, a gente precisa aplicar os trade-offs. Quais são os trade-offs? Segundo o livro do Pipeline, os trade-offs são 3. A gente precisa descobrir que a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. Quando você é promovido e muda de posição, novas competências são necessárias a partir daquele ponto. Você precisa, então, aprender a executar novas coisas. Sei lá, vou dar um exemplo, né? Antes você não fazia feedback, né? Antes você não tinha que delegar. Talvez você agora participe de entrevistas de recrutamento e seleção, ou até mesmo participe de uma decisão aí de desligar alguém do seu time. Antes você não tinha esse tipo de necessidade, porque você fazia parte do time, né? Então, essas novas habilidades, elas vão exigir o quê? Elas vão exigir tempo, gente. Não tem milagre, não tem como você... Assim, não acredita naquela escola do metrô de São Paulo. Aprende inglês em 3 semanas. Não vai rolar em 9 semanas de amor. Não vai rolar, gente. O grande ponto aqui é que as habilidades de liderança, elas são habilidades estritamente técnicas e práticas, com repetição. Então, você só vai desenvolver essas novas competências a partir do momento que você tiver novas grades de horário, assim que você começar a construir uma agenda de liderança. Mas olha que interessante, ó. Você não vai dedicar tempo para aquilo que não faz sentido. Você não vai dedicar tempo para aquilo que não é importante para você. Então, os 3 trade-offs aqui do pipeline, habilidade, tempo e valores. Valores aqui não é ética e moral, pessoal, humana, religião, não é nada disso. Valores profissionais. O que as pessoas acreditam ser importante, que assim sendo importante, ela vai passar, então, a valorizar e colocar foco, tempo e energia. Então, vamos ler de baixo para cima? Olha lá, ó. Quando você começa a valorizar coisas diferentes, você começa a distribuir seu tempo. Mas você só começa a distribuir o tempo quando você valoriza coisas diferentes. E só dedicando tempo é que você vai desenvolver essas habilidades. Então, dá uma olhadinha como os trade-offs do pipeline se conectam com o 3D. Desapega, delega e desenvolve. Você só vai efetivamente desapegar da atividade anterior na hora que você entender que o seu papel é outro. Então, você precisa primeiro mudar os seus valores para desapegar. A partir daí, você delega alguma atividade para alguém do seu time. Então, você passa a distribuir tempo não só para a reunião de delegação, digamos assim, mas também para o acompanhamento, para o follow-up. E a partir daí, você vai, então, aprendendo a fazer cada vez melhor, né? A habilidade vai sendo desenvolvida ao longo do caminho. Então, hoje, nessa aula aqui do rodar, eu quero focar nesse tempo aqui do meio, ó. Nessa parte aqui do meio, que é a distribuição de tempo, né? Então, tá bom. Matarazzo, você falou que eu preciso entender meu papel. Já entendi, falei lá com o meu gestor, com a minha gestora, eles definiram algumas metas numéricas, me contaram algumas coisas de comportamento, a gente tem os valores, competências, princípios da companhia, não importa como que é o nome aí. Aí a gente precisa agora, então, distribuir meu tempo. Como é que eu faço isso? Então, eu vou trazer uma ferramenta de diagnóstico, tá bom? Uma ferramenta de diagnóstico. No fim, gente, eu tenho mais pergunta do que resposta, beleza? Mas vem cá então, que eu vou trazer uma ferramenta de diagnóstico.
Aqui junto dessa aula, você precisa conseguir o template, tá? Procura aqui o template, você vai conseguir o arquivo em algum lugar. O que é o Rodar, então? O Rodar é uma ferramenta de diagnóstico que, com base na sua agenda real, a gente vai conseguir, então, estruturar em 5 grandes blocos como que você distribui a sua agenda, tá? Nos processos de consultoria que a gente faz aqui, ou de mentoria que a gente faz com novas lideranças, a gente costuma olhar a agenda de um mês. Se eu conseguir olhar a sua agenda, se você me abrir a sua agenda em um mês, eu vou analisar a sua agenda de um mês, eu consigo dizer onde que você está dedicando o seu tempo e como que você consegue ser eficiente ou não, intencional ou não, na sua agenda de liderança, tá bom? Lembrando, não existe líder sem agenda de liderança. Por quê? Porque se você não faz uma agenda de liderança para você, alguém aí está fazendo. Então vem cá, vamos lá no Rodar. Ó. O Rodar, então, ele tem um primeiro bloco que é de rotina, né? Quais são as atividades que você cumpre numa semana? Quais são as atividades que você cumpre num mês? Que você entende que são parte de uma rotina, né? Ela muito bem pode ser uma rotina operacional, que você até deveria desapegar, mas ainda não desapegou. Então você tem que colocar aqui uma rotina da função anterior, uma rotina muito técnica que alguém do seu time deveria fazer. Por X motivo não faz, não importa qual. Se está na sua agenda, se está na sua rotina, coloca lá. Mas também tem rotina do trabalho da supervisão, da coordenação, da primeira liderança, de um gerente, não importa, né? Então, quais são as atividades de rotina? Pode ser operacional ou pode ser já dentro do seu pacote da função atual. Quais são as atividades que você executa repetidamente, né? Então, você vai escolher aí, pessoal. Se você vai fazer uma semana, eu acho pouco, mas pode fazer uma semana. 2 semanas, pode ser bom. Um mês, um mês talvez seja o tempo máximo para você aplicar o seu rodar, tá bom? Talvez 2 semaninhas funcione bem. Além de atividades de rotina, quais são as atividades que você executa para buscar oportunidades? Oportunidades de novos negócios, oportunidades de vender, se você é de uma área comercial, mas oportunidade de talvez de fazer a área mais ágil, de pensar a área, ser um pouco mais inteligente, menos burocrática, mais eficiente. Qual é a oportunidade? Se você atende clientes, se você trabalha com atendimento a cliente ou lá no cliente final, qual é a atividade? Quanto tempo será que você dedica para buscar oportunidades de fazer mais, de fazer melhor, de fazer bem feito, de diminuir o trabalho, de buscar eficiência? Pessoal, vou confessar que às vezes tem coisa aqui que não aparece, vem muito pouca coisa aqui, né? Dentro de oportunidades. A gente tem que tomar cuidado com isso. Além das oportunidades, quais são as atividades que está nesse seu período de tempo aí? Suponha que você tenha definido 2 semanas. Quanto tempo você dedica para desenvolvimento, para o seu autodesenvolvimento, para buscar conhecimento, para afiar o machado, para você trazer mais conhecimento teórico ou observação de alguém fazendo alguma coisa para você melhorar a sua proficiência técnica ou comportamental? Então, eu quero saber aí quais são as atividades. Você vai listar as atividades que você teve nesse período de tempo para se desenvolver. O quarto pacote aqui é quanto tempo você dedica para relacionamento e ativação. Ativação é de energia mesmo. O que você gosta de fazer para recarregar suas pilhas? Ou o que você está propondo para o seu time para eles terem esse movimento mais de ativação, esse movimento onde você vai conseguir motivar o time, entender um pouco mais o propósito, fazer o time entender o propósito da coisa, integrar as pessoas do seu time. Talvez uma pessoa nova ela tenha que se sentir parte. Em inglês tem uma expressão que é to be part of. Como que você coloca essa pessoa dentro do seu time, né? O seu onboarding, um direcionamento mais não só motivacional, mas em termos de engajamento, de propósito mesmo. Quanto tempo nessas 2 semanas, nesses 3 semanas, nesse um mês, você dedicou para ativar o time e energizar você e eles aí? E por fim, o relacionamento interno, mas também externo, né? Um pouquinho dos clientes, um pouquinho do time, um pouquinho com o seu gestor direto, um pouquinho com concorrência, por que não? Algum órgão regulador, alguma entidade de classe, alguém que talvez uma entidade que tenha boas práticas, um MBA, um curso técnico, um curso comportamental, um curso pequeno, um curso grande, não importa. Percebam então, gente, que a gente tem aqui uma tabela com 5 linhas, onde você vai colocar todas as suas atividades de rotina, todas as suas atividades de oportunidades de desenvolvimento, de ativação e de relações. Uma dica, tá bom? Tem coisa que vai aparecer em mais de um lugar. E tudo bem, não tem problema, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo aqui de mentores. A gente se reúne, a gente
a gente chama um grupo mentor de mentores. A gente tem um mentor, né? Então, a gente tem um mentor de mentores. Quando a gente se reúne, a gente tem lá um movimento de desenvolvimento e eu volto super engajado, motivado, energizado. Então, ele é também de ativação e ele é de networking, ele é de relações. Então, uma única atividade, que é esse encontro mensal que a gente faz de mentor de mentores, às vezes virtual e às vezes presencial, a gente viaja para outras cidades para a gente se encontrar, para a gente afiar o machado. É desenvolvimento. Mas eu volto super energizado, é ativação. E a gente tem relações também ali, networking exercitado. Então, uma única atividade, ela vai aparecer, né? Então, de repente, você tem uma pessoa do seu time e você decide fazer um onboarding bem feitinho. Você vai ter uma atividade ali de rotina, porque você vai fazer feedbacks constantes com aquela pessoa, eu espero que isso aconteça, e você também vai ter ativação ali naquela atividade, porque você está engajando, motivando, dando propósito para aquela pessoa nova do seu time ali também, né? Tem uma pessoa do seu time que não está indo muito bem, então você vai ter uma rotina, deveria ter uma rotina, e deveria ter uma rotina talvez de feedbacks mais duros, sensível com a pessoa, duro com o problema, e talvez vai facilitar ali o movimento de encontrar oportunidades para melhorar o processo, para melhorar a eficiência. Então, uma única atividade, ela pode, tá bom? Aparecer em mais de uma linha aí. Então, vamos ver como é que fica o template, que você vai conseguir aqui junto com o vídeo. Esse é o template do Rodar, ó. Então, dá uma olhada. Você vai pegar essa coluna aí, que diz descrição das atividades, você vai escrever todas as atividades da rotina, do dia a dia, né? Que se repete na semana ou na quinzena, nesse pacote de tempo que você definiu. Quais são as atividades de oportunidades? Vai listar todas. Às vezes uma, às vezes zero, pessoal. Eu vi gente chorar fazendo essa atividade. E às vezes uma montão de coisa, e tudo bem também. Quais são as atividades que você dedica para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento das equipes? Quais são as atividades para você energizar o time com ativação? E que tipo de movimento de relacionamento você faz aí, tá bom? Gente, networking não é só ligar para a pessoa quando você precisa uma vez por ano, né? A gente precisa exercitar ali e talvez relacionar com outros públicos, não só para cima e para baixo, né? Da companhia. Tem gente lá fora também que é importante para o seu papel, para o seu negócio aí, tá bom? Quanto tempo você vai demorar para fazer essa atividade? Gente, não tenho a mínima ideia. Eu já vi gente que em 5 minutos consegue listar tudo isso e gente com meia hora trava. Sabe por quê? Vou contar por quê. Porque o espaço de rotina não dá conta, fica pequeno para listar todas as atividades de rotina. E aí, quando chega lá em oportunidade, a pessoa fica até assustada assim. Meu Deus, eu não faço nada. Em um mês eu não fiz nada para me desenvolver. Não fez. Nossa, eu acho que eu não falo com o meu time mais do que dar puxão de orelha. Então, rotina entrou feedback duro, mas lá em ativação e relações, eles não entraram. Acabou que não foi ali computado como um movimento de relacionamento, porque ele não é um relacionamento positivo. Eu já vi gente chorar fazendo essa atividade. Então, pausa o vídeo agora, se for o caso, e vai fazer a atividade. Se você quer continuar aqui, vem aqui comigo. Se você pausou o vídeo, volta aqui, porque agora a gente vai, depois de colocar todas essas atividades, começar a pensar em termos de porcentagem de tempo, tá bom? Então, de novo, né? Imagina que você pensou em uma semana do seu tempo, então, nas suas 40, 44 horas de trabalho, 100% desse tempo. Se você pensou em 2 semanas, 100% desse tempo. Então, olhando para tudo aquilo que você escreveu em cada uma das linhas, quanto tempo que você dedica, então, para rotina, para oportunidade, para desenvolvimento, para ativação e para relações? Ainda que, olha uma dica, ó, hashtag fica a dica, ainda que tenha atividade que entrou em uma linha, 2 linhas ou até mesmo em 3 linhas, agora aqui você vai ter que estimar o tempo que você dedica. Então, quanto tempo você dedica para a rotina? Eu dedico 30% do meu tempo em rotina. Até parece, né? Bom, espero que você não dedique 70%, tá bom? Mas você vai colocar um número ali, uma porcentagem de 100%. Quanto tempo você dedica para a sua rotina atual? Quanto tempo você dedica para as outras linhas, tá bom? Tem que dar 100, hein, gente? Tem que dar 100. Não vai me botar 110 aí. Esse é o poder do rodar. É mexer com você. Provavelmente você vai descobrir que você tem uma rotina muito pesada. Você já tinha esse feeling, esse sentimento, mas agora você tem papel, gente. Você tem fatos e dados de uma reflexão para tomar uma decisão mais racional. Tem gente que chora, pessoal, insisto, quando descobre que dedica 0% em oportunidades de desenvolvimento. Quando você terminar e respirar e sentir um pouquinho o impacto que deu, você vai começar a pensar como seria um tempo ideal. Como que você pode colocar aqui na sua agenda uma proposição de tempo ideal no futuro próximo. Por favor, gente, tempo ideal é o ideal. Às vezes não é o realista. Às vezes não é factível agora. Você vai encontrar uma série, eu não vou falar nem de desculpas, tá?
mas você vai encontrar uma série de fatores, uma série de variáveis que vai provar para sua mente racional que não vai dar para fazer isso. Eu não quero que você coloque aqui o realista 2% a menos aqui em rotina semana que vem. Não é 2 só, não. Eu quero que você coloque o ideal, porque a gente tem que colocar um ponto B, pessoal, ideal lá em cima, e depois a gente vai galgando escadinhas para você chegar no melhor possível dentro do cenário que você atua hoje. Por quê? Porque para a liderança o contexto importa. Então, talvez não seja possível hoje esse ideal, porque talvez você vai me dizer que tem um time pequeno, ou porque você tem um time grande, ou porque você tem um time júnior, ou porque você tem um time que acabou de trocar, ou porque você acabou de assumir um time, você ainda não conhece o time direito. Tudo bem. Eu quero que você foque lá no ideal, lá no ponto B, lá no dreaming, lá no ponto longe. E aí você vai depois galgando steps para você chegar lá. Então, se de repente você tem 70% em rotina, eu quero que você pense em qual seria o ideal para a sua posição hoje de liderança, tá bom? Veja, liderança não tem 20% de rotina só, tá bom? Porque aqui seria um erro você pensar em rotina só operacional, de apagar incêndio do time. Aqui a gente está falando de rotina de liderança, e liderança é ritual. E rotina tem muitas rotinas de liderança. Aqui o desafio é você encontrar qual é a rotina do seu papel versus qual é a rotina que você ainda não desapegou, que você precisa passar para alguém do seu time. Né? E para fechar, gente, não fazer muito história longa aqui para vocês, quais são as ações que você se propõe para as próximas 2 semanas, para as próximas 3 semanas, para o próximo mês no máximo? Não vai botar coisa por que vem. 2, 3, 4 semanas no máximo. Quais são as ações que você se propõe a colocar em prática para você caminhar do tempo atual para o tempo ideal? O foco é lá no tempo ideal. Você tem que dar um passo para frente. Vamos cair para frente. Vamos sempre cair para frente, tá bom? Mas a gente sabe que é uma escada longa. Mas se você não começa hoje com 1% melhor a cada dia, você não vai chegar lá nunca. Faz sentido? Tudo bem? Então, isso aqui é o rodar, pessoal. Dá uma olhada aqui no vídeo, procura aí onde está o template. Às vezes vai estar no link, às vezes vai estar anexo aqui, às vezes vai estar no grupo. Dá uma olhada onde está o link e aí a gente pode depois bater um outro papo. Você pode me escrever, eu estou sempre à disposição. Você me encontra no LinkedIn, você me encontra no WhatsApp, para quem já fez algum programa de liderança com a gente, tem mais proximidade nos grupos de mentoria. E você me encontra no Instagram, onde tem também conteúdo de liderança todos os dias, tá bom? Eu espero você aí no próximo vídeo, no próximo movimento de workshop presencial ou nos próximos movimentos de workshops nos virtuais aqui também, tá bom? Um abraço, até lá, segue a gente aqui.